Fala pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí para vocês sobre barulho na suspensão, né? Às vezes temos barulho na suspensão aí do carro e barulho que tira assim o nosso sono. A gente troca bucha, bandeja, bieleta por Versa que tem, né? O Master não tem bieleta, mas enfim, bucha de barra estabilizadora, raquete, pivô, terminal de direção, caixa de direção, e não resolve. O barulho permanece lá no raio da suspensão da frente do carro. E aí você já não sabe mais o que fazer, já dá o desespero normal, né? E às vezes o negócio está ali na nossa frente e não enxergamos, tá? Eu tava com esse problema, não tava um problema tão grande, mas já tava dando sintomas, né, desses barulhinhos. Eu já tinha feito a suspensão do carro anteriormente, alguns meses atrás, né, e começou a aparecer um barulhinho de leve, bem de leve. Eu sou meio enjoado com a questão de barulho em carro, né, eu não gosto, detesto. E aí eu levantei o carro, olhei a suspensão, tava tudo ok, as ponteiras ok, tudo ok. Falei, não é possível. E aí investiga daqui, investiga dali, pesquisa, pergunta um em outro e tal. Chegamos aonde? Na pinça de freio. Literalmente na pinça de freio, né? Eu pegava a pinça de freio, balançava ela e ela fazia barulho, né? Você tava andando em rua normal, tranquilo, o carro não fazia barulho nenhum. Andava em ondulação, o carro não fazia barulho nenhum. Pegava a rua de paralelepípedo, a rua de chão, com pedra, alguma coisa, fazia barulho, parecia a suspensão do carro batendo. Parece que o carro tava com a suspensão toda ruim. Exatamente assim. E aí eu virei a roda do carro. Quando eu peguei na pinça de freio, balancei ela de cima para baixo, né? De cima para baixo, exatamente só na pinça, não no cavalete, fazendo barulho. O que ocasiona esse barulho? Os pinos, né? Um chama de pistão, outro chama de pino, que são dois pinos que trabalham com a pinça e o cavalete, né? Eles desgastaram. É natural na linha Honda, Toyota e Nissan esse desgaste desses pinos. E aí eu comprei o kit, né, conforme eu vou mostrar à frente aí pra vocês, e vou fazer a substituição desse pino, tá? Vou estar passando pra vocês aí, tá? Não passo a passo, porque eu sozinho, né, pra gravar, pra fazer a filmagem, então fica um pouquinho ruim, né, atrapalha um pouco. Mas o máximo que eu puder fazer aí para melhorar a gravação, as imagens, para vocês terem a noção, ideia de como fazer e saber o que é, eu vou estar fazendo, tá bom, pessoal? Tá fazendo isso aí para vocês aí com maior dedicação e carinho, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? E vamos lá iniciar lá a próxima etapa. Um abraço. Então, pessoal, dando sequência aqui, ó, conforme vocês podem ver, fazer só um demonstrativo aqui, tá? Eu tô só sozinho aqui para filmar e fazer é complicado, mas enfim, olha só o barulho da pinça de freio, ó. Isso aqui eu tô balançando ela por dentro, dá para notar que ela tá balançando, ó. E quando passa no buraco, aí você fica desesperado lá dentro do carro. Você fala, nossa, já troquei tudo e não consigo resolver. Deixa eu ver se eu consigo pegar a parte interna aqui e balançar, para vocês terem uma ideia. Então qual a ideia aqui, pessoal? É soltar esses dois parafusos 14, tá? Eu já soltei aqui, né? É uma chave 14 que eu tô usando. E aí, soltando eles, a gente consegue soltar a pinça, tá? Cuidado aí, não deixa a pinça pendurada, apoia ela sobre alguma coisa ou deixa penduradinha num grampo na suspensão do carro. Feita a remoção da pinça de freio, eu apoiei ela aqui justamente na balança do carro, tá? Ela não está pendurada pelo flexível, tá? Feito isso, agora a gente tira os pivôs, os pinos, tá? Tira de cima, tá bem lubrificado, e vamos tirar o de baixo. Como que a gente sabe na hora de colocar no local qual que é o de baixo ou de cima? O de baixo, ele vem com essa, não sei se dá para ver devido à graxa, mas enfim, ele é emborrachado, tá? Então sempre o pino de baixo, ele é emborrachado, beleza, pessoal? Não tem erro. Só
Pessoal, lembrando vocês aí, sempre procura utilizar o EPI, tá? É a luva, é a bota, tá? Para evitar aí qualquer tipo de acidente ou incidente, ou qualquer tipo de lesão, seja ela leve ou grave, tá ok? Tô tirando aqui para vocês o pino, né? Provavelmente esse é o de baixo, tá? Esse é o de cima. Eu vou estar colocando, ele tem suas guarnições aqui novas também. Acho que estava no carro também, são novas, né? Não estavam aí. A princípio são originais. Esse daqui tão novo, vou estar substituindo, beleza? Para colocar é o mesmo jeito, né? Mesmo formato que tirou, a mesma configuração. O kitzinho ele vem com uma graxa apropriada para freio. Tá aqui, ó. Ela é apropriada para isso. Tá? Então é só passar no pino e encaixar lá novamente, beleza? Tá aí as duas peças, a de cima e a de baixo. Ok, vem com os parafusos novos, argoela de pressão, tudo perfeitinho, tá bom? Bom, feito o término aí do serviço, montada aí a pinça no cavalete, tá? Montadinho aqui perfeitamente, vocês só conferem. E mostrar pra vocês o resultado, né? No vídeo anterior eu tava balançando, ela tava chacoalhando, fazendo barulho. Só que agora, barulho nenhum, tá? O pino que eu tirei, né? Ele tinha uma folga aqui dentro do cavalete. Esse novo entrou justinho, né? E tá aí, perfeito, sem barulho algum. Tá? Lembrando, pessoal, esse é um serviço que você pode fazer em casa se você tiver noção, tá? Se não tiver, não faça, porque você está mexendo com o freio do veículo, né? É um item de segurança do veículo, tá? Então não faça, leve no mecânico. Mas se você suspeita que o barulho é a pinça de freio, é simples, é só você pegar na pinça, não no cavalete, na pinça e balançar. Se fizer barulho, pode ter quase certeza, 100% de certeza aí, que é a folga aqui do pino no cavalete, tá? Algumas situações a folga também ocorre direto no cavalete, tá? Nessa daqui foi no pino, mas algumas é no cavalete também. Quando é no cavalete, é recomendada a troca, tá? Do cavalete. Tem gente que pega, leva em retífica, né? E o pessoal faz um embuchamento. Porém, fica a critério de cada um o que sai mais barato e o mais seguro, tá bom? Então é isso, fica mais essa dica aí para vocês. Vou fazer na outra roda, mas é praticamente a mesma coisa, né? Então não vou nem filmar aí para vocês. Tá legal? É isso aí, pessoal. Forte abraço, até a próxima. Se gostou do vídeo, se inscreve aí, tá? Dá um joinha, comenta, tá? Vocês acham que tem alguma coisa aqui, ou alguma dúvida, comenta, pergunta. Vai ser sempre um prazer estar respondendo vocês. E isso vai estar me ajudando a fazer mais e mais vídeos aí para vocês, tá? Aproveita que vocês desmontaram tudo aqui, confere como é que tá a folga do axial, vê as cuifas, vê as buchas da balança, o cabo aqui do ABS, vê se está tudo encaixado certinho, em perfeitas condições. E é isso, um abraço.